Mês de novembro está chegando ao final e, em seguida, dezembro, que é, sem dúvida, pela população valenciana, o mês mais esperado, porque é o mês, culturalmente, onde acontecem os famosos festejos de Valença e região. Mas é muito importante lembrar que a gente ainda vive a pandemia do coronavírus e, infelizmente, coincidência ou não, depois das flexibilizações para pequenos eventos que aconteceu, tem ocorrido casos novos. E nós estamos aqui de frente do centro do Covid, onde as pessoas que sentem os sintomas devem vir fazer o seu teste e, para dar todas as informações com mais detalhes, eu estou aqui com a biomédica Tairine, que é quem vai nos passar, inclusive, os últimos dados. Seja bem-vinda, Tairine. Obrigada. Boa tarde a todos. Realmente nos últimos tempos, nas últimas semanas, a gente teve um aumento no número de casos e isso é decorrência de a gente teve uma flexibilização, até porque as coisas elas precisam começar a caminhar o seu novo normal. Então a gente teve retorno às aulas, algo que não estava acontecendo, Então fez com que a gente tivesse sim um aumento no número de casos devido ao não uso da máscara ou o uso da máscara de forma inadequada, está em aglomerações, mas a gente também deve frisar que esses casos eles tiveram sintomas bastante leves, onde pessoas não foram internadas, a gente vem acompanhando aí os casos devido à vacina. Então a gente gostaria de frisar a importância de tomar as 2 doses e agora a gente entrou aí no reforço de fazer as suas doses, completar as suas doses, para que se caso você venha a ter o Covid, você pegue de forma branda, que os sintomas eles não sejam sintomas agressivos para que você venha a ser internado ou chegue a óbito. Então sim, teve um aumento no número de casos, porém a gente está acompanhando esses casos e estão sendo de forma branda. A gente frisou aqui no começo da matéria, Tairine, a questão do mês de dezembro, que é um mês festivo para nós. E assim, embora é preciso realmente voltar às atividades, outra coisa muito importante que você citou foi a questão mesmo das pessoas não estarem fazendo o uso da máscara, enfim, obedecendo os protocolos que são pedidos, inclusive, pela vigilância sanitária, que é a partir daí que ocorreu, então, a flexibilização. Sim. Nesses últimos dias a gente vem se reunindo, vigilância sanitária, epidemiologia, centro do Covid, para justamente ver o que é que pode ser feito agora no mês de dezembro, que a gente vai entrar aí no tradicional festejo da cidade de Valença do Piauí. E a gente sabe que a saúde, nesse momento, ela tem que andar em conjunto com o comércio, porque tem toda essa parte que a gente, infelizmente, não pode parar, porque muitas pessoas elas vivem dessa renda. Então, a gente está aí nessas reuniões, hoje mesmo, como eu frisei para vocês anteriormente, eu estava nessas reuniões porque a gente precisa encontrar um meio termo. E aí, nos próximos dias, vai sair o decreto agora, um decreto feito especialmente para o mês de dezembro, onde todo mundo tem que ficar bastante atento de como vai funcionar, para que a gente não aumente o número de casos de Covid, mas também a gente consiga, se reunir, estar aí entre família, comemorar o Natal, uma vez que quem chegou até aqui tem muito a comemorar, porque foram muitas vidas perdidas. Mas a gente está, sim, buscando alternativas de fazer com que esse vírus não se dissemine ainda mais no nosso município agora no mês de dezembro, que é o mês dos festejos. Acompanhando as redes sociais, se eu estiver enganada, acho que nos últimos 6 dias houve cerca de 36 casos. Aproveitar então aqui, Tairine, só finaliza reforçando então a questão dos cuidados aqui para a nossa população. Sim. A gente hoje conversou também, inclusive, a questão dos IgG, porque está tendo um número muito alto de casos positivos no nosso boletim, mas em contrapartida o maior número é IgG. IgG, como a gente sabe, é anticorpo de memória. Ou a gente já teve contato com a doença, ou por conta da vacina a gente não tem como saber a origem do IgG, uma vez que ele é anticorpo de memória, é dessas 2 formas que a gente adquire ele. Então, se a gente prestar atenção ao boletim, o número de positivos com a doença na fase ativa, ele é um número bem menor, do que o total que está lá, porque às vezes a pessoa só olha a quantidade de teste positivo durante o dia, mas não se atenta a ver o que foi IgG, o que foi SUAB ou o que foi IgM, Então, em conversas também hoje na reunião com a Vigilância Sanitária e Epidemiologia, a gente decidiu tirar esses casos IgG, do boletim, onde a gente vai deixar só a fase aguda da doença, que é a fase de transmissão, para facilitar o entendimento da população com relação aos casos positivos que está tendo diariamente. Então, para finalizar, a gente pede para que as pessoas
tomem suas vacinas. Quando chegar a data das suas vacinas, não tenham medo de tomar. Tem gente que fica com muito medo porque diz que é uma vacina experimental, mas toda vacina, gente, é experimental, porque a gente não sabe como cada organismo ele vai reagir. Então é necessário tomar a vacina para que, se você pegue, seja de forma branda e continuar tendo todos os cuidados. Evitar ao máximo estar em aglomeração. Se você, por algum motivo, precisar estar nesse local que tenha um pouco mais de pessoas, você faça uso da sua máscara de forma correta. A máscara não é para estar no queixo, não é para estar pendurada na orelha, não é para estar na mão. A máscara ela precisa estar adequada ao seu rosto, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, sem nenhuma brechinha aqui para que entre nenhum tipo de gotícula. E quando você retornar para sua casa, coloque a roupa para lavar, tome um banho. Então é necessária ainda a higienização das sacolas que chegam do supermercado, das compras que foram feitas. O Covid ainda não acabou e eu creio que ele não vai acabar. A gente vai ter que aprender a conviver com essa doença. E os cuidados são os mesmos desde o primeiro caso de Covid. Então, a gente precisa continuar se cuidando para que o número de Covid diminua cada vez mais no nosso município. E é isso. Bastante esclarecedora. Muito obrigada pelas informações. Amém. Obrigada.